Eu não esperava que aquele dia fosse diferente dos outros. Era uma terça-feira comum, o tipo de dia que não avisa quando vai mudar alguma coisa dentro da gente. O sol entrava pela janela da cozinha do mesmo jeito que sempre entrou, batendo na mesa de madeira escura que eu mesma escolhi numa loja de móveis usados há quase 20 anos. A cafeteira borbulhava. O cheiro do café tomava conta do apartamento. Eu estava de pé, de costas para a porta, quando ouvi a chave girando na fechadura. Não me virei de imediato. Continuei mexendo a colher dentro da xícara, devagar, como se o tempo pudesse esperar um pouco mais. Porque eu já sabia de algum jeito que só as mães sabem que alguma coisa estava diferente naquele passo. Mais pesado, mais apressado, mais carregado do que o normal. Rodrigo entrou sem dar bom dia. Jogou as chaves na bancada com um barulho seco, passou por mim como se eu fosse parte da parede, abriu a geladeira, ficou olhando para dentro dela por uns segundos sem pegar nada, fechou com força e então se virou para mim com aquela expressão que eu ainda não consigo descrever direito, sem sentir um aperto no peito. Mãe, você foi mexer nas minhas coisas de novo? Eu olhei para ele. Meu filho, 42 anos, 1,80 m. O mesmo menino que eu carreguei no colo quando tinha febre, que eu levei no pronto-socorro de madrugada quando tinha 3 anos e engoliu uma moeda, que eu fiquei acordada esperando chegar quando saí à noite na adolescência. Que coisas, Rodrigo? As pastas do escritório. Alguém mexeu. E a única pessoa que entra aqui quando eu não estou é você. O tom não era de pergunta. Era de acusação. Seco, direto, sem nenhuma consideração. Como se eu fosse uma funcionária que tinha cometido uma falta grave. Como se eu não fosse a mulher que passou 30 anos da vida dela garantindo que ele tivesse tudo o que precisava. Respirei fundo antes de responder. E o que eu respondi naquele dia? Ele não esqueceu, tenho certeza disso, porque eu também não esqueci. Mas para entender o que aconteceu naquela cozinha, você precisa entender quem eu sou, de onde eu vim, o que eu construí e o quanto eu deixei passar antes de chegar naquele ponto. Meu nome é Conceição. Conceição Aparecida Drummond. 63 anos, nascida em Divinópolis, interior de Minas Gerais, criada entre o cheiro de terra molhada e o som de rezas em latim que minha avó murmurava toda manhã antes do café. Vim para Belo Horizonte com 18 anos dentro de uma sacola de lona, 200 cruzeiros no bolso e a certeza ingênua de que trabalho duro era suficiente para construir uma vida boa. E construí, não do jeito que eu imaginava, não no tempo que eu queria, não sem dor, mas construí. Trabalhei como doméstica dos 18 aos 24 anos. Limpei casa de gente que mal me olhava nos olhos. Engoli humilhação com um sorriso na boca, porque eu precisava do salário. E porque minha mãe tinha me ensinado que dignidade não se perde por causa de trabalho, que trabalho honesto enobrece. Acreditei nisso. Ainda acredito na maior parte do tempo. Aos 25, conheci o Antônio. Um homem bom, trabalhador, com aquela calma de quem sabe que a vida é comprida. Casamos no civil, numa tarde de março, com bolo de fubá e refrigerante na casa da minha sogra. Não foi um casamento de sonho. Foi melhor do que isso. Foi real. Rodrigo nasceu 1 ano depois. E com ele nasceu uma versão de mim que eu nem sabia que existia. Uma mulher capaz de acordar 4 vezes na madrugada sem reclamar, capaz de trabalhar 8 horas, chegar em casa e ainda encontrar energia para brincar no chão com um filho que queria atenção. Capaz de abrir mão de coisas que eu nem me lembro mais só para garantir que ele não faltasse nada. O Antônio era presente, dentro das possibilidades dele. Mas era eu que carregava o peso maior da criação. Era eu quem ia às reuniões da escola. Era eu quem ficava acordada quando ele estava doente. Era eu quem conversava, orientava, colocava limite, abraçava quando precisava. E eu fiz tudo isso com amor. Sem conta, sem cobrança,
sem expectativa de recompensa, porque era o que eu queria fazer, porque era meu filho. O Antônio faleceu quando o Rodrigo tinha 17 anos. Um infarto fulminante, uma manhã de segunda-feira, antes mesmo de sair para o trabalho. Foi o tipo de perda que não tem como preparar, que deixa um buraco que nenhuma palavra preenche. A partir dali, fui eu e o Rodrigo. Só nós dois. Trabalhei mais. Fiz curso de confeitaria. Montei uma pequena produção de doces em casa, vendia para festas, para bares, para encomendas. Não ficamos ricos, mas não passamos necessidade. Eu me virei, sempre me virei, e ele cresceu vendo isso, vendo a mãe se virar, vendo a mãe não parar, vendo a mãe aguentar. Talvez seja exatamente por isso que ele tenha aprendido, sem que eu percebesse, que eu sempre ia aguentar. O apartamento onde eu moro hoje é o mesmo que comprei aos 48 anos, depois de quase uma década juntando dinheiro. 2 quartos, sala pequena, cozinha que dá para a área de serviço. Não é grande, mas é meu. Cada canto desse apartamento tem a minha marca. Cada móvel tem uma história. Cada rachadinha na parede eu conheço pelo nome. Quando o Rodrigo se formou em administração, eu me senti orgulhosa do jeito que só uma mãe sabe se sentir. Aquele orgulho que sobe do peito e trava na garganta e faz você piscar mais rápido para não chorar na frente de todo mundo. Ele conseguiu um emprego bom, depois de outro melhor ainda. Foi crescendo na carreira, se mudou para um apartamento maior, em um bairro que eu não conhecia, com uma vida que foi se distanciando aos poucos da minha. No começo foi natural. Ele estava construindo a vida dele. Eu entendia isso, queria isso, mas aos poucos, o distanciamento foi tomando uma forma que eu não gostava de olhar. As ligações foram ficando mais espaçadas, as visitas mais raras. Quando eu ligava, ele atendia com aquela voz de quem está fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Quando eu sugeria um almoço, ele dizia que ia ver a agenda e raramente dava retorno. Quando eu aparecia na casa dele sem avisar, que aconteceu 2 vezes, percebi nos olhos dele um flash de incômodo que ele rapidamente disfarçava com um sorriso de circunstância. Eu ia notar, mesmo que ele quisesse esconder, porque mãe nota tudo, especialmente as coisas que os filhos pensam que estão bem guardadas. O primeiro sinal claro foi no meu aniversário de 60 anos. Eu não queria festa, nunca fui de festa, mas queria a presença do meu filho. Queria sentar à mesa com ele, comer alguma coisa boa, conversar com calma, sentir que eu importava. Ele chegou atrasado 1h30. Trouxe um buquê de flores comprado às pressas, dava para ver pela embalagem amassada. Ficou 40 minutos, o tempo todo olhando para o celular. E antes de sair, disse que tinha um compromisso inadiável. Era sábado à noite. Eu não disse nada. Agradeci as flores. Dei tchau na porta, fechei e fiquei sentada na sala sozinha, com o bolo que eu mesma tinha feito, ouvindo o silêncio do apartamento. Foi ali, naquele silêncio, que eu comecei a entender alguma coisa que eu ainda não queria admitir. O segundo sinal foi mais doloroso porque foi em público. A Neuza, minha amiga de décadas, estava comemorando a aposentadoria dela num restaurante do centro. Mesa de 12 pessoas, gente que eu conhecia há anos. O Rodrigo apareceu porque a Neuza tinha insistido, porque ela gosta dele desde pequeno, porque para ela, ele ainda era o menino que brincava na calçada. Em algum momento da noite, alguém perguntou sobre os planos dele, sobre a carreira, sobre o futuro. E ele falou. Falou com desenvoltura, com confiança, com aquele jeito de quem está acostumado a ser ouvido. E era bonito de ver, eu juro que era. Eu olhava para ele com orgulho genuíno. Até que a Neuza perguntou: "E a sua mãe, Rodrigo? Ela está bem?" Ele virou para mim, que estava sentada a 2 lugares de distância, e disse com um sorriso que não chegou aos olhos: "Tá ótima. Ela é guerreira, não precisa de nada." E voltou a conversa para ele. Guerreira. Não precisa de nada. Eu sorri. Tomei um gole de água. Continuei ouvindo a conversa ao meu redor.
Mas alguma coisa dentro de mim ficou quieta de um jeito que não era paz. Era aquietamento de quem acabou de entender uma coisa que não vai ser fácil de digerir. Ele não me via. Ele via uma função. A mãe guerreira que não precisa de nada, que está sempre bem, que aguentou tudo até hoje e vai continuar aguentando. Uma figura estável no fundo do cenário da vida dele. Não uma mulher. Não uma pessoa com cansaço, com solidão, com necessidade de presença. Aquela noite, eu dormi tarde. Fiquei deitada na escuridão, ouvindo o barulho do trânsito lá fora, pensando em quantas vezes eu tinha aceito ser essa figura. Em quantas vezes eu tinha engolido o incômodo e seguido em frente porque era mais fácil, porque eu não queria criar conflito, porque eu ainda achava que aquilo ia passar. O que aconteceu depois foi impossível de ignorar. Faz pouco mais de um ano que o Rodrigo começou a trabalhar de casa, parte do tempo. A empresa dele adotou um modelo híbrido. E como o apartamento dele estava passando por uma reforma que atrasou mais do que o previsto, ele me pediu para ficar aqui por algumas semanas. Só algumas semanas. Eu disse que podia. 2 meses e meio se passaram. Eu não reclamei. Reorganizei minha rotina. Passei a fazer as compras pensando nos gostos dele. Preparei o quarto de hóspedes, lavei as roupas de cama, coloquei toalha limpa no banheiro toda semana. Cozinhei almoço todos os dias porque ele reclamava que não tinha tempo de pedir delivery e comer quente ao mesmo tempo. Ele não agradecia. Não com palavras, pelo menos. Chegava na mesa, servia o prato, comia olhando para o notebook, levantava sem comentário e voltava para o quarto. Eu lavava a louça em silêncio. Uma tarde, eu estava organizando uns papéis antigos que ficavam numa gaveta da sala. Contas pagas, documentos velhos, coisas que eu precisava separar para jogar fora. Sem querer, acabei tocando numa pasta que era do Rodrigo, que ele tinha deixado no mesmo lugar por descuido. Peguei, percebi que era dele, deixei de lado sem abrir. Mas aquilo ficou na cabeça dele como uma invasão. E foi assim que chegamos àquela terça-feira. Aquele tom, aquela acusação seca jogada na minha direção, enquanto eu ainda segurava a colher do café. Eu o olhei por uns segundos, respirei e então falei: Rodrigo, eu preciso que você repita o que acabou de dizer. Do mesmo jeito, me olhando nos olhos. Ele franziu o senho, levemente desconcertado com a minha calma. Eu disse que alguém mexeu nas minhas pastas e a única pessoa que... Para. Eu disse isso com uma voz que eu mesma não reconheci de imediato. Baixa, firme, sem raiva. Eu preciso que você escute o que você está fazendo agora. Mãe, eu só estou... Você acabou de entrar na minha casa sem dar bom dia. Jogou suas chaves no meu balcão. Passou por mim como se eu não existisse. E me acusou sem nenhuma prova de mexer nas suas coisas. Na minha própria cozinha, onde eu estava fazendo café às 7 da manhã, como faço todos os dias. Fiz uma pausa. Isso é o que você está fazendo? Ele ficou quieto. Eu não mexi nas suas pastas, Rodrigo. Toquei sem querer enquanto organizava meus próprios documentos e deixei do lado sem abrir. Se você tivesse me perguntado com respeito, eu teria te explicado isso em 10 segundos, mas você não perguntou. Você acusou. E o tom que você usou comigo é o tom que eu não aceito. De ninguém, inclusive de você. O silêncio que se formou ali foi pesado. O tipo de silêncio que ocupa espaço físico. Mãe, eu não quis. Eu sei que você não quis. Mas fez. E existe uma diferença muito grande entre intenção e atitude, meu filho. A intenção fica dentro da sua cabeça. A atitude chega até mim. Ele ficou olhando para mim com uma expressão que eu precisei de um instante para identificar. Não era raiva. Era surpresa. Era o olhar de quem não esperava encontrar resistência onde sempre encontrou compreensão. Eu vou tomar meu café agora, disse eu, me virando de volta para a bancada. Quando você quiser conversar como 2 pessoas adultas, eu estou aqui. Ouvi ele respirar atrás de mim. Ouvi os passos dele se afastando.
o quarto fechando com cuidado, não com força. E eu fiquei lá, de pé, com a xícara nas mãos, sentindo alguma coisa que levou um tempo para nomear. Não era vitória. Não era alívio exatamente. Era algo mais sólido do que isso. Era o sentimento de quem se reconhece no espelho depois de muito tempo sem olhar direito. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Ele não saiu do quarto no almoço. Eu cozinhei assim mesmo para mim. Comi sozinha, devagar, ouvindo um programa de rádio que eu gosto, aquele que passa música brasileira antiga. Chico Buarque, Elis, Milton. A casa ficou quieta do jeito que fica quando duas pessoas estão no mesmo espaço, mas em mundos diferentes. À tarde, eu fui para a área de serviço cuidar das minhas plantas. Tenho um vaso de manjericão, 2 de samambaias e 1 de violeta africana que a Neuza me deu e que eu protejo como se fosse herança. O sol daquela tarde estava quente, mas não agressivo. Eu molhei cada vaso devagar, prestando atenção na terra, no cheiro da água misturada com folha verde. Foi um momento de paz que eu precisava mais do que sabia. Quando voltei para a cozinha para fazer café da tarde, o Rodrigo estava sentado à mesa, sem celular, sem notebook. Só ele, os braços cruzados sobre a mesa, olhando para o tampo de madeira. Me sentei do lado oposto. Esperei. Eu me comportei mal, ele disse sem levantar os olhos de imediato. Entrei aqui de mau humor por causa de uma coisa do trabalho e joguei em cima de você. Não tinha cabimento. Não tinha, concordei, sem suavizar, sem dizer que estava tudo bem antes que estivesse. Eu sei. Ele levantou os olhos. Tinham aquela opacidade de quem está cansado de verdade, não só fisicamente. Eu tô com muita pressão, mãe. O projeto atrasou, o cliente está no meu pescoço e eu... Rodrigo. Falei o nome dele com calma. Eu entendo que você está sob pressão. Eu realmente entendo. Mas pressão no trabalho não é passaporte para tratar as pessoas mal. Especialmente as pessoas que estão te dando teto enquanto você resolve a sua situação. Ele assentiu, lento. Você está há 2 meses e meio aqui, continuei. Eu nunca cobrei nada. Nunca reclamei da bagunça do seu quarto, dos horários, do volume das videochamadas tarde da noite. Nunca te pedi que fosse diferente porque eu sei que você está num momento difícil. Mas também nunca esperei ser tratada como se eu fosse um estorvo na minha própria casa. Eu não penso isso de você. O que você pensa e o que você demonstra às vezes são coisas muito diferentes, meu filho. O silêncio que veio depois foi diferente do da manhã, mais poroso, com alguma abertura dentro dele. Como eu corrijo isso? Ele perguntou. E a pergunta era genuína. Eu reconheço quando meu filho está sendo real. Você começa prestando atenção, disse eu. Não em mim especificamente, mas em como você trata as pessoas ao redor, em como você entra num ambiente, no tom que você usa, nas palavras que você escolhe quando está com raiva. Isso não é sobre mim, é sobre quem você está se tornando, e eu me recuso a ser cúmplice de uma versão do meu filho que eu não criei. Ele ficou quieto por um tempo longo. Então, num gesto que me pegou desprevenida, estendeu a mão sobre a mesa e tocou a minha. Eu deixei. Naqueles dias que se seguiram, alguma coisa mudou no apartamento. Sutil, como costumam ser as mudanças que importam de verdade. Rodrigo começou a dar bom dia. Parece pequeno, mas quando você está acostumada com o silêncio, bom dia tem o tamanho de um gesto enorme. Ele passou a perguntar se eu precisava de alguma coisa quando ia ao mercado. Passou a tirar a louça da pia sem ser pedido. Uma noite, enquanto eu assistia televisão, ele saiu do quarto e sentou no sofá do lado, sem motivo aparente, e ficou ali comigo por quase 1 hora. Não conversamos muito, mas ele estava presente de um jeito que não estava há anos. Eu não fingi que tudo estava resolvido. Não agradeci em excesso, não fiz festa, não voltei a ser a mãe que servia o almoço e lavava a louça sem comentário. Fui eu mesma, com os meus limites.
com a minha dignidade intacta. E isso, percebi, era exatamente o que faltava. Não a briga, não a explosão, não o choro ou a acusação, mas a clareza, a postura de quem sabe o que merece e não abre mão disso independente de quem seja a pessoa do outro lado. Tem coisas que a gente só aprende quando é obrigada. E uma delas é que o amor não cancela o respeito, que ser mãe não significa ser invisível, que a dedicação de uma vida inteira não compra tolerância para qualquer comportamento. A reforma do apartamento do Rodrigo terminou em meados daquele mês. Ele me avisou numa manhã, enquanto tomávamos café juntos, que tinha ido ver o imóvel na véspera e que tudo estava no lugar. Então você vai se mudar em breve, disse eu. Essa semana, provavelmente. Ele me olhou. Vai ficar tudo bem aqui? A pergunta tinha um peso que ele talvez não tivesse percebido, porque não era sobre logística, era sobre mim, sobre se eu ia ficar bem. Vai, respondi, e era verdade. Eu fico bem sozinha, Rodrigo. Sempre fiquei. Eu sei. Uma pausa. Mas talvez eu não estivesse prestando atenção no que isso significava. Tomei um gole de café. Olhei pela janela. O sol da manhã batia diferente naquele dia. Ou talvez eu é que estivesse vendo diferente. O que isso significa para você agora? Perguntei. Ele pensou antes de responder. E eu gostei disso. Gostei que ele não teve a resposta pronta, que precisou de um momento real para pensar. Que você é uma pessoa. Não só minha mãe, uma pessoa com vida, com cansaço, com vontade de ser vista. E que eu passei muito tempo te tratando como se você fosse uma certeza, sabe? Como se você fosse uma coisa que simplesmente existe e não precisa de manutenção. Eu olhei para ele, para o rosto do meu filho, 42 anos, as mesmas sobrancelhas do pai, o mesmo jeito de enrugar a testa quando está pensando sério. Isso é muito honesto, disse eu. Você me ensinou a ser honesto. Ensinei. E você está usando isso bem agora. Ele sorriu. Um sorriso real, sem pressa, sem celular na mão. O sorriso do menino que ficava me esperando acordado quando eu chegava do trabalho tarde. Ele se mudou numa quinta-feira. Levou as malas, o notebook, as pastas que tinham virado o estopim de tudo. Antes de sair, foi até a cozinha onde eu estava e me abraçou. Um abraço de verdade, demorado, sem o aperto protocolar de quem está com pressa. Obrigado por não ter deixado eu passar pano, ele disse no meu ouvido. Nunca deixei e não vou começar agora. Ele riu baixinho, se afastou, me olhou. Posso te ligar essa semana? Pode, mas só se tiver tempo de verdade. Não me liga no meio de outra coisa só para dizer que ligou. Combinado. Ele foi embora. Eu fechei a porta. Fui para a janela e fiquei vendo o carro dele sair da vaga. Depois me virei para o apartamento, que era meu de novo de um jeito que eu tinha esquecido como era bom. Fui fazer café. Nos meses que se seguiram, o Rodrigo ligou. Não toda semana, porque a vida dele é corrida e eu não finjo que não é. Mas ligou de verdade quando ligou. Perguntou como eu estava antes de falar de si mesmo. Apareceu numa tarde de sábado sem motivo específico, só para tomar café e conversar. Trouxe um pacote de biscoito que eu gosto, daquele de queijo que a gente compra naquela padaria perto da casa dele. Pequenos gestos, mas gestos reais. Eu não me transformei numa mãe diferente. Não abri mão dos limites que tinha colocado. Quando ele chegou atrasado para um almoço que tínhamos combinado sem avisar, eu disse que da próxima vez ele precisava me comunicar com antecedência. Ele disse que era verdade e pediu desculpas sem drama. E seguimos. Isso é o que muda quando a gente para de aceitar qualquer coisa. A relação não vira um campo de batalha. Vira um lugar mais honesto, mais real, onde os dois sabem onde estão pisando. Eu tenho uma amiga, a dona Célia, que perdeu o filho mais novo numa briga por causa de herança. Eles não se falam há quase 8 anos. Quando ela me conta isso, tem uma dor nos olhos que eu reconheço de longe. A dor de quem deu tudo e ainda assim perdeu.
Eu olho para ela e penso que não é isso que eu quero. Não quero ruptura. Não quero silêncio definitivo. Não quero virar uma ferida que nunca cicatriza. Mas quero respeito. Quero presença de verdade. Quero ser vista. E aprendi, mais tarde do que gostaria de admitir, que essas coisas não aparecem sozinhas, que precisam ser pedidas. Às vezes com palavras, às vezes com silêncio, às vezes com aquela firmeza calma que pega mais fundo do que qualquer grito. Tem uma coisa que as pessoas confundem muito quando falam sobre mãe e filho. Elas acham que o amor de mãe é incondicional, no sentido de que aceita tudo. Que mãe não tem limite. Que mãe perdoa antes mesmo de ser pedido. Que mãe está sempre disponível, sempre pronta, sempre aberta, sempre esperando. Eu acreditei nisso por muitos anos, mais do que devia. O amor que sinto pelo Rodrigo não tem condição. Isso é verdade. Eu o amei quando era fácil e o amei quando era difícil. O amei quando me decepcionou e quando me orgulhou. O amei nas ausências e nas presenças. Isso não muda. Mas o amor não é sinônimo de me apagar, de aceitar ser tratada como paisagem, de engolir a acusação sem prova na minha própria cozinha sem dizer nada. Amor, aprendi, convive muito bem com limite, com clareza, com a frase dita na hora certa, no tom certo, para a pessoa certa. O que não convive com amor é a submissão disfarçada de paciência. A aceitação de qualquer coisa com o argumento de que a família está acima de tudo. A ideia de que merecer respeito é egoísmo. Não é. Merecer respeito é o mínimo. E eu prefiro defender esse mínimo do que viver o resto da minha vida sendo menos do que sou, para caber numa versão de mim que não escolhi. Hoje é quarta-feira. Estou sentada na varanda com uma xícara de café que já esfriou um pouco, mas não o suficiente para trocar por um quente. Lá embaixo, a rua tem aquele movimento de meio de manhã, pessoas indo e vindo, uma criança correndo na calçada, um homem com sacola de mercado no braço. O telefone está em cima da mesinha ao lado. O Rodrigo me mandou mensagem ontem à tarde, uma foto dos netos da Mariana, filha da dona Célia, que ele encontrou por acaso num evento. Uma foto sem mensagem escrita, só a imagem. Mas eu entendi o recado. Era ele dizendo que estava pensando em mim sem saber como colocar em palavras. Respondi com um coração. Ele respondeu com um emoji de café. É assim que a gente fala, às vezes, nas entrelinhas, com os gestos pequenos que carregam mais do que parecem. Eu não sei o que o futuro reserva. Sei que ele tem 42 anos e que ainda vai errar outras vezes porque todos erramos. Sei que eu também não sou perfeita, que houve momentos em que fui dura demais, em que o cansaço falou mais alto do que o amor, em que eu disse coisas que devia ter guardado. Mas sei também que naquela terça-feira, naquela cozinha, diante daquele tom que não era digno de nenhum de nós dois, eu escolhi ser quem eu sou, e que ele escutou, e que isso, no fim, foi o que mudou alguma coisa entre nós. Não o grito, não a explosão, não a ameaça ou o ultimato dramático, mas a calma, a clareza, a recusa silenciosa e firme de ser menos do que mereço. Nunca mais voltei para um lugar onde precisei implorar para ser respeitada. E não vou voltar. Isso não é frieza, é o amor mais honesto que eu aprendi a ter. Por mim mesma primeiro e por ele em seguida. Comenta de que cidade você está assistindo. Se essa história chegou até você de um jeito que ficou, compartilha com alguém que precisa ouvir. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana tem uma história nova. E cada uma delas é sobre isso. Mulheres que decidiram ser respeitadas. E foram.